E aqui a Bíblia disse, na palavra santa em Gênesis 25, 27, que Esaú era um caçador, e ele tinha ido para o campo, e naquele campo ele trabalhou, ele se esforçou, e ele ficou o quê? Ele ficou cansado, e com o cansaço veio o quê? A fome. Depois de um dia cansativo em casa, o Anderson chega lá na sua casa, o que você pede para sua mulher? Ou você chega na sua casa, andou o mundo todo, o que você fala para o amigo? Ô Benção, cadê a comida? Você chega até tonto de fome. E assim estava quem? Esaú. Tem mulher que quando está com fome sai de perto, que ela fica o quê? Fica nervosa, fica brava. Todo mundo quando fica com fome, você sabe como que é. E aí Esaú estava com fome, e ele tinha visto que Jacó fez um prato de lentilha, uma comida gostosa, suculenta. Quando ele viu aquela comida, ele falou: é essa que eu como hoje, é essa. E ele chegou lá, mas Jacó já tinha uma visão. Jacó já tinha uma direção no seu coração. E ele chegou, Esaú chegou até Jacó e falou: me dê essa comida para comer, que eu estou com fome. E aí Jacó disse: eu até te dou, mas com uma condição: me vende a tua primogenitura. Pesado, né? Aí, para aqueles que não sabem o que é primogenitura, todo primeiro filho tem um direito. O direito de, quando o pai morrer, ele se tornar cabeça da família, ele se tornar chefe de tudo. Ele seria o primeiro, principal herdeiro. É pouco ou é muito? Imagine, seu pai ter uma empresa gigante, de milhões de reais, ter 10 fazendas com 10 mil funcionários, indústrias, e quando ele morrer, você ser o que? O dono, a pessoa que gerencia tudo. É muito bom, né? Mas presta atenção nisso. Esaú estava com fome, e a necessidade dele cegou ele. Não sei se você pegou, eu vou repetir. A necessidade cegou ele. Ele se esqueceu do valor do quê? Da promessa, da primogenitura que ele tinha. E pela necessidade, ele trocou uma grande bênção pelo quê? Por um simples prato de lentilha. E ele disse assim: de que me servirá a primogenitura se eu morrer? Naquele momento, ele maximizou o problema dele. E Jesus está me trazendo aqui para te dizer: tem pessoas que estão fazendo o seu problema maior do que é. Tem pessoas que estão olhando para o problema e estão falando: se eu não resolver hoje, eu morro, acaba tudo. Para com isso, acalma o teu coração, não é o fim. Ele iria morrer se ele não comesse naquela hora, igreja? Fala para mim. Ia sim ou não? Não ia. Mas na cabeça dele, na visão dele, se ele não comesse naquela hora, ele ia. É o diabo na cabeça dele, para ele trocar a bênção de Deus. E quantas são as pessoas dentro da igreja que tem a promessa da salvação, que tem a promessa de um casamento abençoado, que tem a promessa da realização dos seus planos, e troca tudo
tudo isso pelo mundo. A pessoa está dentro da igreja, servindo a Deus, e desculpa a palavra, às vezes um rabo de saia tira ela da presença de Deus. Sim, a pessoa, às vezes uma amizade tira a pessoa da presença de Deus. Às vezes uma necessidade financeira tira ela da presença de Deus. E ela troca o quê? A promessa, a bênção de Deus por uma coisa que não vale nada. Entenda isso que Cristo hoje está trazendo para a igreja neste culto de hoje. Aquele homem, ele não teve entendimento. Ele trocou a promessa, a bênção de Deus por uma coisa irrisória. E a necessidade dele o cegou. E tem horas na minha e na sua vida que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixar que os problemas nos seguem. E a gente acha que não tem mais, que a gente acha que não serve nada, não vale de nada servir a Deus. Acha que para que eu oro tanto se a minha vida está assim? Para que vai servir? Olha que às vezes o diabo fala na tua cabeça. Para que eu vou me privar de amizade? Para que eu vou me privar de algumas coisas? Para ir para a igreja? Você não está se privando por causa de igreja. Você está se privando por causa da tua salvação. Aí tem o que? A cegueira. E aí você fala, tem gente que fala assim, eu só tenho uma vida, então eu tenho que viver. Mas vai pro céu ou lá? Então o que você tem que tomar cuidado? Não deixe as coisas te cegarem. Preste atenção que os discípulos andavam dia a dia com Jesus. Viram cegos, paralíticos se levantarem, pessoas serem transformadas, e veio uma grande tempestade. A visão deles ficaram o quê? Cega, pelo problema e pela dificuldade. E eles gritaram, vamos morrer, é o nosso fim. Isso acontece com todos nós, igreja. No dia que se levanta o problema, a nossa visão, ela fecha. E ali eles foram até Jesus e gritaram, Jesus, você não se importa que todos nós pereçamos? Jesus se levantou e ele repreendeu a tempestade, ele repreendeu a ventania e sobreveio grande bonança. E ali a palavra de Deus diz que Jesus chegou até os discípulos e diz, homens de pequena fé, por que duvidaste? Eles deixaram o quê? Que a tempestade fizessem que eles se esquecessem de quem estava no barco. Eles permitiram que a dificuldade, a tempestade, a necessidade fizessem eles esquecerem da promessa de Jesus. E o que eu vim hoje te trazer aqui, tome cuidado para que a tua necessidade não se faça você esquecer do reino dos céus, esquecer de quem está ao teu lado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem promessa, e essa promessa vai se cumprir, desde que você permaneça fielmente na presença de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. E aí, Esaú fez o quê? Ele vendeu a sua primogenitura. Ele preferiu a comida do que a promessa de Deus. E quantas são as pessoas que preferem um relacionamento do que a presença de Deus? Quantas são as pessoas que preferem um trabalho do que a presença de Deus? Um amigo do que a presença de Deus? Uma festa do que a presença de Deus? Porque você olha para a sua necessidade atual.
A sua necessidade atual fala: eu preciso me divertir. Mas você se esquece que tem a promessa. Às vezes você olha a sua necessidade: eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer esse trambique que nem o povo fala. Mas você esquece da promessa. A Bíblia diz que Abraão e Sara tinham a promessa de ter um filho, mas Sarai se apressou. A ansiedade dela foi grande, que ela falou assim: meu marido Abraão, vem aqui e tome Agar, tem um relacionamento com ela e ela vai me dar um filho. A promessa de Deus era Ismael, o filho da Agar? Sim ou não? A promessa era que Deus daria um filho a Sara e Abraão. Mas a ansiedade fez que ela colocasse os pés pelas mãos e fizesse besteira, porque ela se esqueceu da promessa. Se ela tivesse lembrado, confiado na promessa, ela ia fazer aquilo? Ela não ia. Todos nós já fizemos isso. Mas o problema não é fazer, é permanecer fazendo. E quando ela teve Ismael, foi bênção? Foi maldição. Aquela Agar começou a caçoar na cara dela. Ela começou a ver aquele filho se sentir angustiado. Toda vez que você fazer as coisas com a tua mão, não vai dar certo, vai trazer problema para a tua vida. Espera a promessa de Deus, espera o tempo de Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são comparados com os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Você não vai cair, você não vai ser destruído, não será o teu fim, mas a promessa vai se cumprir. O que Deus te prometeu está de pé, vai ainda acontecer. Creia nessa promessa, creia nesse evangelho, porque Jesus vai cumprir a promessa. Uma salva de palmas para Jesus. Então entenda algo muito especial que o Senhor traz hoje nos nossos corações. Todos nós vamos passar por necessidade, seja às vezes financeira, seja um problema emocional, familiar, mas não deixa isso se tornar maior do que o seu Deus. Tem pessoas que às vezes têm um problema no trabalho e ela acha que a tua vida inteira não presta. Ela acha que já a sua mulher não presta, o seu filho não presta, tudo não presta agora. Mas o problema é só financeiro. E aí a pessoa faz isso, acontece muito com os homens. Quando falta o dinheiro, o homem muitas vezes perde o quê? A cabeça. Ele fica com a cara fechada, fica bravo, para ele nada tá bom. Por quê? Porque fez um problema financeiro muito grande. Mas a gente tem que saber o que? Dividir as coisas. Se você está com um problema financeiro, amém, ora por essa área, mas olha para todas as áreas que Deus já vem abençoando. Às vezes você está com um problema financeiro, mas você tem uma família abençoada, você tem uma casa, você tem muitas coisas boas. Então é só um problema que Deus vai te dar vitória. Mas o que acontece nesse problema, vem as propostas que eu preguei no domingo. A proposta fácil, a proposta que te tira da presença de Deus.
Essa proposta que foi feita para Esaú é o quê? Tirar ele da presença da promessa de Deus. Se o Senhor está trazendo essa palavra aqui é porque está sendo direcionada. Vão vir coisas na vida de vocês para fazer você perder a promessa. Presta atenção nisso. Depois não vem falar, Deus não falou comigo. Está falando agora. Vão se levantar circunstâncias que vão trazer necessidades. E se você não vigiar, você vai perder o quê? A promessa. Você vai sair da presença de Deus. Mas Cristo está te alertando. Não troque a sua promessa. E a principal promessa que Jesus nos traz é a nossa salvação. Aleluia. Será que vale a pena nós trocarmos a salvação por uma amizade? Será que vale a pena nós trocarmos a nossa salvação por alguma coisa neste mundo, gente? Mas muitas pessoas estão fazendo como Esaú. Eles estão fazendo o quê? Desprezando a promessa de Deus. E pode ser que você não tenha tempo de voltar. Quando Esaú entendeu isso, que ele tinha vendido algo importante, ele correu atrás do pai e falou: mas pai, eu sou o primogênito, cadê a minha bênção? Mas ele já tinha lá atrás, vendido. Pode ser que Cristo volte para você e você tenha desprezado o Evangelho. E quando chegar lá, não tem como você querer comprar Jesus, contratar um advogado para te defender. Tem algum advogado que vai te defender? Ele é o advogado que te defende enquanto você tem vida. Então a oportunidade de nós tomarmos jeito é agora, é hoje. Não despreze a promessa de Deus, o Evangelho. O que mais a gente vê hoje é pessoas que desprezam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, porque aceitar Evangelho que vai te dar casa, carro, isso é fácil. Mas você aceitar o Evangelho que te ensina a renunciar por amor a Cristo, são poucos que aceitam. Então eu finalizo a palavra de hoje dizendo essas palavras para você. Vigia. A Bíblia diz: vigiar e orar. Ore e vigie, para você não entrar em tentação, porque o diabo vai vir sutilmente, às vezes com uma amizade no trabalho, uma amizade no cabeleireiro, na academia, um vizinho, um mensageiro do diabo, para te tirar do foco. Você acha que Deus não trabalha para te trazer? Mas o diabo também não trabalha? Ele trabalha, igreja, para te afastar do amor de Deus. Quando a gente se propõe a servir a Deus, dá problema em carro, a mulher começa a dar problema, começa tudo. Só mulher? Eu tenho que passar pano pro meu lado, né? Você acha? Já tem muita mulher que vai contra a gente, aí não tem como ver. Sempre vai acontecer alguma coisa, mas aí em espírito de oração, você tem que falar: está repreendido em nome de Jesus. Não importa, eu vou permanecer. Ai, pastor, felizmente eu perdi emprego. Permanece firme. Ah, pastor, eu estou com um problema com meu filho. Permanece firme. Ah, pastor, eu estou enfermo. Permanece firme. Porque se você permanecer firme,
você vai tomar posse da promessa de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra hoje? Guarda ela no seu e não esqueça. As provações e tentações virão, mas você tem que estar, esperto, para você não cair e permanecer firme nas promessas de Jesus. Se coloquem de pé neste momento e você vai fechar os seus olhos e você vai falar para Deus: Senhor, me fortaleça. Hoje a oração é: me fortaleça, abra os meus olhos para que eu não caia na cilada do inimigo. Aleluia. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Senhor Deus e misericordioso Pai, quantas são as nossas tentações e provações, Pai? São muitas. São muitas as lutas, os obstáculos. Mas não permita-nos, Senhor, trocar o que o Senhor tem preparado para nós, por às vezes coisas tão pequenas, fúteis e volúveis. Não nos permita, Pai. Mas fortalece-nos, Senhor. Fortalece hoje a tua igreja, para que possam ser resistentes, Senhor, contra as astutas ciladas do inimigo. Não permita que nenhum dos teus filhinhos, Senhor, se afastem da tua casa e da tua presença, Pai. Abençoa eles, Senhor. Tem pessoas que estão há anos, Senhor, pedindo um milagre, há anos esperando essa promessa. Então concede hoje essa promessa para essa pessoa, Pai. Abre a porta que ela precisa, toca no familiar, no parente, Senhor. Fala com essa pessoa, Senhor. Revela o teu poder a ela, Pai, porque cremos que tu és fiel, Senhor. Tu és poderoso, e a tua fidelidade, ela dura para sempre, Pai. Nós cremos que hoje o Senhor está operando na nossa vida, Senhor. Então, Senhor, que essa pessoa hoje possa ser fortalecida, possa ser renovada, Senhor. Que ela possa sair daqui com posse das tuas bênçãos, Senhor. Com posse, Pai, das tuas vitórias. Que em nome do Senhor Jesus possamos ser abençoados. E todos aqueles que creem, digam amém e graças a Deus. E hoje nós vamos declarar isso, que nós estaremos firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Diga: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. As promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus.